Vamos lá. A gravação já iniciou. Eu queria iniciar dando as boas-vindas a todos. Espero que todo mundo esteja bem nesse período aí de distanciamento, né? Espero que a semana esteja sendo boa para todo mundo, mesmo diante dessas dificuldades. E hoje, pessoal, antes da gente iniciar a aula propriamente dita, eu quero deixar fazer um breve resumo da nossa disciplina de Direito Tributário 2, e a gente vai, inclusive, dizer de que forma a gente vai trabalhar nessa NPC, né, no que diz respeito a trabalhos, etc. A gente encaminhou, já tem um tempo, lá no começo das aulas, para os representantes, a Janaína deve ter repassado isso a vocês, a gente encaminhou a resolução da reitoria que trata da avaliação que vai ser realizada no segundo semestre. Então, vocês já sabem que nesse segundo semestre, a avaliação ela vai ser por bimestre, normal, como era nos anos anteriores. A gente fez agora no primeiro semestre uma única avaliação, né, por conta das sucessivas prorrogações, por conta da incerteza, por conta de todo esse contexto, todo mundo se adaptando a essa nova realidade, vocês de um lado, a gente do outro, e a gente acabou tendo a necessidade de fazer uma única prova semestral, valendo 5 pontos do trabalho e valendo 5 pontos a prova propriamente dita. Nessa nova resolução, vocês já devem ter ciência de que a gente vai ter provas bimestrais, então vamos ter provas da terceira NPC, elas devem ocorrer ali em setembro, segunda quinzena de setembro, e teremos provas da quarta NPC, lá para novembro, né? E para esse segundo semestre, a avaliação também foi corrigida, retificada pela reitoria, no sentido de que a gente vai ter 3 pontos de trabalhos e 7 pontos de provas, né? Como é que eu, especificamente, vou trabalhar a minha pontuação de trabalho? Eu vou estar disponibilizando para vocês um questionário no Google Sala de Aula. Então, lá nas atividades, vai ter um quiz, né? É um formulário Google. Eu vou colocar, basicamente, e para vocês deve estar disponível amanhã. A gente vai colocar um questionáriozinho de 4, 5 perguntas simples, respostas rápidas, digitadas, né? Não é PDF, não é para mandar por e-mail, é para preencher no próprio formulário e enviar, né? Então, vocês vão ter isso disponibilizado amanhã e vocês vão ter uma semana para responder. Então, a ideia é que, ao final de cada aula minha, você tenha um quiz, que é para vocês complementarem os estudos em casa, né, sobre a matéria. Então, o primeiro deles vai ser justamente sobre a administração tributária, que é a aula de hoje, né? Com essa aula que a gente tem hoje, senhores, a gente encerra o Código Tributário Nacional, nós já terminamos o CTN, né? E a partir das próximas aulas a gente vai falar de processo judicial tributário, das diversas ações tributárias. E ao final de cada aula, a gente vai colocando esses questionários curtos, né, como eu coloquei para vocês, e vocês têm aí uma semana para pesquisar, para estudar e responder. Ao final do período, né, na época ou a época das provas, a gente vai fazer a avaliação desses trabalhos, né, e aí a regularidade na entrega dos trabalhos é que vai conferir a vocês a pontuação, que pode chegar até os 3 pontos, certo? E aí vocês não ficam com trabalhos, né? Tá todo mundo correndo aí para fechar a monografia, e aí vocês não ficam com trabalhos monográficos, né, artigos, resumos, para fazerem por fora. Vocês têm uma semaninha para responder essas perguntas, que são fáceis, né? Só vai exigir realmente que você complemente os estudos em cima da matéria que a gente vai discutir em cada aula. Beleza? E aí, nesse cenário, fazendo um breve resumo do que a gente viu aqui ao longo do ano, né, a gente basicamente passeou em todo o Código Tributário Nacional. A gente falou de legislação tributária, falamos da parte geral de interpretação, integração da norma tributária, né, das espécies normativas, falamos de obrigação tributária, uma atividade sobre responsabilidade tributária, crédito tributário, lançamento tributário.
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, né? E terminamos até para a prova do semestre passado com as garantias e privilégios do crédito tributário. Hoje, né, a gente começa a falar, e acredito que a gente termine, né, da parte final do Código Tributário Nacional, né, que é o que o pessoal chama de administração tributária. É um compêndio, né? São artigos destinados à fiscalização, à administração propriamente dita, né, e à dívida ativa. A gente vai entender um pouco melhor como é que funciona isso, né? Eu estou projetando aí os meus canais aí nas redes sociais, deem uma força aí, se inscrevam no YouTube, né, sigam a gente. A ideia é que eu também comece a postar nas minhas redes vídeos curtos de 5 minutos sobre pontos de direito tributário, para auxiliá-los, inclusive, aí nos estudos de vocês, principalmente vocês do 5º ano, né, que vão fazer aí OAB, ou se não já fizeram, vão fazer OAB, né? Então, hoje a gente vai falar, pessoal, da administração tributária, né? E a administração tributária, na verdade, é um instituto que se divide aí nessas três partes, né? Por assim dizer. A fiscalização, a dívida ativa e as certidões negativas, né? Vejam que aí a gente vai do 194 ao 208 e depois daí é ZFNIR, né? CTN foi embora. Para a gente falar de administração tributária, e se vocês fizerem um esforço de memória, vocês vão ver que ao longo das aulas, né, ao longo de todo o passeio no CTN, a gente falou aqui, né, da questão de que o fisco constitui o crédito para que ele seja pago, porque o Estado precisa desses recursos para realizar as políticas públicas, né, atender às despesas públicas, né? E a gente, quando falou, inclusive, sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, a gente viu lá, né, que se o cara falecer, o espólio antes mesmo, né, de haver a divisão do patrimônio do falecido, a questão tributária tem que estar resolvida. Se a tua empresa for à falência, se você for pedir em juízo falência, recuperação judicial, os tributos têm que ser pagos, né, justamente porque o CTN, ele protege o direito do Estado de te cobrar esses tributos, né? Mesmo em situações de dificuldade, o Estado ainda assim encontra proteções, né, como as garantias e privilégios, que já vimos no semestre passado, para fazer de tudo com que esse dinheiro efetivamente chegue aos cofres públicos, né? E aí, quando a gente fala nessa relação de fisco e contribuinte, a gente não pode deixar de falar, né, que o fisco, nesse exercício do seu poder fiscalizatório, né, ele também tem garantido, principalmente aqui nessa norma geral, que é o CTN, né, de algumas proteções para que ele consiga efetivamente exercer a fiscalização. Boa parte da doutrina diz que esse poder de fiscalização do Estado, né, Estado em sentido amplo, né, dos entes federativos, ele decorre justamente da necessidade de ele ter à sua disposição instrumentos que garantam que ele possa verificar se o contribuinte, de fato, está pagando aquilo que deve, na medida que deve, de acordo com a lei, né? E em constatando que o contribuinte não está recolhendo aquilo que deveria, né, ele tem que ter meios legais para poder fazer esse ajuste e te cobrar com juros, com multas, né? E tudo isso decorre justamente de possibilidades que a lei confere ao ente federativo, né? Então, quando a gente fala de fiscalização, né, tributária, a gente está falando aqui do poder que é entregue ao fisco para, exercendo a atividade de arrecadação tributária, possa exercer livremente, óbvio, né, dentro dos limites legais, mas possa exercer de maneira plena, né, a sua função de fiscalizar a arrecadação tributária, para saber se estamos pagando os tributos, né, para punir aqueles que não pagam os tributos de maneira devida, né, inclusive dando algumas
algumas prerrogativas bastante interessantes que vamos ver na aula de hoje, né? E óbvio, né, que quando a gente fala de fiscalização, o fisco vai fiscalizar todo mundo, né? Ah, professor, mas eu sou isento do imposto de renda, eu posso ser fiscalizado? Em tese, sim, né? Porque se você está isento, é porque, em tese, você preenche um requisito de uma lei de isenção. Ele pode verificar se, de fato, você é isento, por se amoldar à lei que concede a isenção. Porque se você não se amoldar à lei que concede a isenção, você tem que pagar tributo. Então, a administração tributária é um conjunto de dispositivos que vem na parte final do CTN para garantir que essa fiscalização seja exercida. O certo seria o quê, senhores? O certo seria as leis tributárias instituem as hipóteses, né, as formas pelas quais a gente paga os tributos. Nós, contribuintes, fazemos isso, esse pagamento sem problema nenhum, e o fisco não tem trabalho nenhum, não deveria, pelo menos, ter esse trabalho, né? Mas sabemos que na prática não é bem assim, né? Determinados contribuintes acabam que não recolhem aquilo que deveriam, né? O mundo ideal seria aquele em que as leis fossem integralmente cumpridas por todos os contribuintes, mas efetivamente na prática em nenhum ordenamento, em nenhuma sociedade, né, organizada, você verifica isso. Sempre vamos ter aqueles que não se alinham com a lei tributária, não recolhem o que deveriam, e aí entra o Estado com essa função, né, de fiscalizar e corrigir desvios que porventura encontrem, né? E é por isso que agora a gente começa falando justamente da fiscalização, que aí está no artigo 194, que agora que eu estou vendo aqui, que tem uma sobreposição ali no slide, mas aqui esse é o artigo 194, né, que traz essa parte geral, dizendo que vai ser, a atividade fiscalizatória vai ser regulada pelos dispositivos que seguem, né, após o 194, né, e a lei pode regular em caráter geral ou específico, né, dependendo do tipo de tributo, as competências, os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização. E se vocês observarem aí, pessoal, no parágrafo único, né, ele diz que a legislação a que se refere esse artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não. Lembra que eu falei agora há pouco? Né? Todo mundo está sujeito a ser fiscalizado? Sim. Né? Contribuintes ou não. Inclusive as que gozem de imunidade ou de isenção de caráter pessoal. Então, não é porque você é uma igreja, né? Você é um contribuinte, uma pessoa jurídica, né? Uma entidade religiosa, eu vou pegar a entidade religiosa como exemplo, mas se aplica a qualquer outra situação de imunidade tributária. Né? É por saber que uma entidade religiosa, por força da Constituição, ela tem imunidade sobre patrimônio, renda e serviços, né? No que diz respeito a impostos. E tudo é porque você é uma igreja que você não está sujeita, né, à fiscalização tributária, porque você só está imune ao pagamento de impostos, que é a obrigação principal. As obrigações acessórias continuam remanescendo. Então, você tem, sim, a obrigação de de fazer declarações, né, as obrigações acessórias, os deveres instrumentais remanescem. Então, aí, senhores, né, não é porque uma entidade religiosa, não é porque um sindicato de trabalhador, outro exemplo, não é porque um partido político, né, são entidades que gozam de imunidade, que elas estão isentas, né, de uma fiscalização. Ao contrário, elas podem sim sofrer fiscalização, primeiro porque não é a única obrigação de um contribuinte pagar. Né? Já falamos isso aqui quando falamos das obrigações, lá no 113 do CTN, que as obrigações são principais e acessórias. E as acessórias, né, elas não são dispensadas, mesmo para quem tem imunidade. Então, senhores, a fiscalização pode atingir uma pessoa jurídica que seja acobertada pela imunidade, pode atingir uma pessoa física que está, em tese, acobertada por uma hipótese de isenção. Então, o 194, parágrafo único, deixa claro que ninguém está, né, protegido, ninguém está excluído aí de uma possibilidade fiscalizatória. Todos estão, né, todos podem ser potenciais fiscalizados, né, pelo ente tributante, beleza?
Até aí nada demais, porque isso aqui certamente você já tinha conhecimento, né? E aí o 195 do CTN, ele confere aí uma prerrogativa, né? Dizendo que não tem aplicação para fins de legislação tributária nenhuma disposição legais que excluam ou limitem o direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis, né, dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes em exibi-los. Então, o fisco ele tem direito, e não podemos nos recusar, mesmo diante de uma disposição que venha a excluir ou limitar esse direito, né? Eles têm direito de ter acesso à documentação contábil de uma empresa, né? Arquivos, né? Documentos, né? Que tenham a relação com a atividade fiscalizatória. E não podemos nos eximir disso, né? E o parágrafo único até deixa claro que os livros obrigatórios de escrituração comercial devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações. Então, você, contribuinte, né, ainda tem que guardar aí, né, os livros de escrituração, os comprovantes dos lançamentos, durante o prazo prescricional, porque enquanto não houver prescrição, o fisco pode te requisitar essa documentação. Simples assim, né? Então, enquanto o direito, né, de rever e, eventualmente, até de cobrar diferenças não estiver prescrito, você pode ser fiscalizado. Então, é dever seu, inclusive, guardar, e nada vai poder obstar, mitigar, diminuir esse direito do fisco em ter acesso à sua documentação. Basicamente, é isso que o 195 traz. O 196. Ele fala, o prazo é 5 anos, né? Não fala, né? Tem boca. Mas ele dispõe que a autoridade administrativa, né? Já falamos dessa expressão, autoridade administrativa, em aulas anteriores, né? A autoridade administrativa, que é aquela autoridade que tem a prerrogativa de proceder ao lançamento, né? De te autuar, né? O auditor, vamos imaginar isso, na figura do auditor, que estiver à frente de uma fiscalização, lavrará termos necessários para que se documente o início do procedimento, fixando, inclusive, prazo para a conclusão. O processo de fiscalização, senhores, por natureza, é um processo que deve ser formalizado. Então, é necessário, sim, que haja abertura de um procedimento. A gente chama de procedimento administrativo fiscal, é o PAF, PAF, né, de procedimento administrativo fiscal. Ele tem que instaurar o procedimento, você tem que ser notificado que aquele procedimento foi instaurado, né? Então, a ideia aqui é que haja uma formalidade na atividade fiscalizatória. Pessoal, a Natália está colocando aqui, né? Eu não estou escutando ninguém, tá? Eu só estou olhando para o chat. Se tiverem alguma pergunta, senhores, pelo chat, tá? Não sei por que eu não estou conseguindo escutar vocês. Tá? Mas como vocês estão me escutando, então tá tudo ok. Diga lá, França. Então, aqui, senhores, o 196, né, retomando, fala, Aldemar, a autoridade administrativa ela precisa formalizar, então o procedimento tem que estar regularmente instaurado. Aquelas garantias, né, de que temos de ter acesso ao processo, de ter acesso à documentação, ela é uma decorrência da necessidade de eu ter um processo formal. Então, você não pode ser fiscalizado se houver aí uma ação informal do auditor. Vou te ligar, vou te pedir os documentos aí, tu me manda. Se eu não sei nem mesmo se há um processo administrativo instaurado, né? Então, é essencial, né, e o 196 coloca isso, né, que quem vai dar início a um processo de fiscalização na esfera tributária precisa lavrar os termos necessários para isso. A formalização aqui ela é necessária. Até porque, ao longo dessa fiscalização, provavelmente você vai ser notificado a se manifestar, você vai ser notificado, o Montezuma, né? Prescrição, Montezuma. A princípio, sim. A gente tem que lembrar que nós temos uma sequência, né?
nós temos a obrigação tributária, o nascimento da obrigação com fato imponível, né? Entre a obrigação e o lançamento, que é a atividade de constituição do crédito, nós temos primeiro um prazo decadencial, que também é de 5 anos. Depois do lançamento, eu tenho mais 5, que seria o prazo prescricional, do lançamento até a cobrança, né? Então, aqui, nós temos que guardar a documentação, porque, em tese, né, esses 5 anos podem virar 10 do fato gerador até a cobrança efetiva, 5 da decadência, mais 5 da prescrição, né? Mas, assim, do ponto de vista de prescrição, sim, são 5 anos em regra, né, segundo o CTN, tá? Então, senhores, aqui, a fiscalização ela precisa documentar a sua atuação, né, porque vamos ser notificados a nos defendermos, a justificar determinadas situações, a juntarmos documentos, né, e assim por diante. Então, a gente precisa, sim, ter isso de maneira formal, certo? E o 197, ele traz uma disposição bastante interessante, pessoal, porque ele destina isso, olha só, né? A gente pode pensar que eu que sou contribuinte, eu que estou sendo tendo a fiscalização, né? Eu estou sendo objeto da fiscalização. Eu penso, então, que esse poder de requisitar a documentação, de ter acesso a livros, documentos, etc., em relação a mim, só, né? Não, senhores, né? O 197 do CTN, ele deixa claro, né, que, mediante intimação escrita, olha só a formalização, hein? São obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponham com relação aos bens e negócios de atividade de terceiros. Então, vejam, pessoas que não têm a ver com a fiscalização, né, os terceiros, né, eles podem ser obrigados a apresentar informações não sobre eles, mas sobre outras pessoas. Eu marquei alguns aí dos incisos, né, mas imagine os bancos, né, os tabeliães. Então, você pode, por exemplo, né, você é autoridade administrativa, você pode requisitar de um cartório informações sobre o contribuinte. E o cartório é obrigado a fazer isso por força do 197. Então, nesse poder fiscalizatório, inclui-se também a possibilidade da administração, né, da autoridade administrativa, sempre de forma formal, sem querer fazer trocadilho, né, com intimação escrita, requisitar informação, né, sobre essas, ou requisitar essas pessoas aqui, que estão elencadas nos incisos do 197, né, informações de terceiros. Então, ele pode oficiar para o cartório e pedir informações sobre procurações que o Cícero concedeu lá no cartório de registro de pessoas naturais. Pode pedir informações sobre o patrimônio do Cícero lá no cartório de registro de imóveis. O Cícero é o fiscalizado, né? Então, essas informações podem ser requisitadas. E vejam, essas pessoas, né, elas são obrigadas, né? A exceção, aquelas que, por força de lei, elas devam guardar segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Está no parágrafo único. Mas, em regra, senhores, esse pessoal aí, corretor, inventariante, síndico, banco, tabelião, eles, a princípio, em regra, são obrigados a prestar essas informações de terceiros, né? Não é por acaso, o banco manda informação para a Receita Federal sobre movimentações financeiras, né, acima de determinado valor. Normal, faz parte, né? Então, nós temos aí, com o 197, que, dentre esses poderes fiscalizatórios, não está apenas o poder que o fisco tem em requisitar de quem está sendo fiscalizado. Então, eles podem requisitar de pessoas estranhas à fiscalização informações que ela tenham sobre o fiscalizado. Em linhas gerais, senhores, é isso que o 197 garante, certo? O 198, ele traz o que a gente chama de sigilo, né, fiscal, uma vedação legal, a divulgação
pela Fazenda ou pelos seus servidores de informações obtidas em razão do ofício, né, sobre a situação financeira e econômica do sujeito passivo, ou mesmo de terceiros, né, e sobre a natureza do estado de seus negócios ou atividades. É vedado que eu, auditor fiscal que estou fazendo a fiscalização, faça a divulgação dessas informações que eu obtive justamente no exercício desse meu poder fiscalizatório. Eu não posso fazer isso. Agora, isso não impede que eu possa fazer o que o parágrafo 2º do 198 chama de intercâmbio de informação sigilosa. Eu não posso fazer a divulgação, eu não posso vazar informações que eu obtive, né, informações sigilosas por conta do sigilo fiscal, né, que eu obtive em razão do meu ofício. Mas essas informações sigilosas, elas podem ser intercambiadas, elas podem ser compartilhadas dentro da administração pública, né, desde que haja um processo regularmente instaurado. E a entrega dessas informações sigilosas deve ser feita diretamente, pessoalmente, à autoridade solicitante, para garantir o sigilo. Então, pode haver um compartilhamento, desde que haja um processo instaurado, e aí você vai compartilhar para que aquela informação sigilosa vá para um outro processo instaurado no âmbito da administração, e essa informação sigilosa só pode ser entregue para quem fez a requisição, né? Para garantir que essa pessoa também está obrigada a manter o sigilo, sob pena de violação funcional, né, de prerrogativa funcional, certo? Não é vedada a divulgação nas representações fiscais para fins penais. Deixa eu só dizer o que seria essa representação fiscal para fins penais. Toda vida que uma fiscalização constata, eu vou dar um exemplo genérico, tá? No final da fiscalização, constatou-se que o Cícero inseriu informações inverídicas na sua declaração de imposto de renda, com a finalidade de sonegar, né, reduzir o pagamento de imposto de renda. Quando acontece isso, né, e essa conduta que é uma infração tributária, ela tem uma repercussão não só na esfera administrativa, porque se a Receita constata que houve informações inverídicas, o que a Receita vai fazer? Ela vai glosar, né, vai excluir essas informações inverídicas, aquelas informações que não houve comprovação, né, vai refazer teu imposto, teu cálculo do imposto, vai te cobrar juros, multas, né, vai te impor as multas decorrentes dessas infrações, e aí a esfera administrativa se resolve aí. Só que essa conduta, senhores, né, ao mesmo tempo que a infração administrativa, essa que eu exemplifiquei a vocês, ela também é crime. Ela também está lá na Lei 8.137, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Então, quando você traz informações inverídicas nas declarações com o objetivo de reduzir ou suprimir o pagamento de imposto, você está cometendo um crime. Então, ao final da fiscalização administrativa, vai se lavrar o que se chama representação fiscal para fins penais. A Receita, né, ela vai mandar para o Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, eu estou falando da Receita Federal. Se for estadual, o Ministério Público do Estado, né? Ela vai mandar para o Ministério Público a cópia do procedimento, né? E, junto com ela, uma representação, porque, em tese, aquela conduta também configura crime. E aí o Ministério Público é que vai exercer o que a gente chama de opinio delicti, né? É o Ministério Público que vai ver se de fato há crime, né, se há indícios de materialidade e autoria, e eventualmente você pode também, além de ter que pagar as diferenças, as multas, né, as diferenças de impostos que foram apuradas pelo fisco, você também pode ser processado criminalmente pela sonegação. Então, nesse caso, né, no envio dessa documentação para o Ministério Público, não se considera como violação a esse dever de sigilo. Faz parte da função, né? E no que diz respeito também à inscrição desses valores na dívida ativa, também isso não configura vazamento, porque não é o fisco propriamente, não é o auditor que lança, né, ou que inscreve esses valores em aberto na dívida ativa. Ele vai mandar isso para a Procuradoria do Estado, ou do município, ou da Fazenda Nacional, e lá é que se faz a inscrição dos débitos que não foram pagos, né?
E, por fim, também não configura violação, né, de sigilo fiscal ou as informações relativas a parcelamento ou moratória. Então, essas informações podem ser divulgadas, houve um parcelamento, né, ou a moratória, só para a gente lembrar, a moratória, né, aquela postergação do prazo, lembram? A moratória é uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário. Eu vou dilatar o prazo para o recolhimento do tributo sem que tenha juros ou multas, né? Então, nessas hipóteses que estão no parágrafo 3º do 198, não se configura essa quebra de sigilo, vamos assim dizer, tá? O 199 traz aí uma prerrogativa das autoridades, né, fiscalizatórias das diversas esferas, né? A Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital, elas podem prestar, né, uma assistência mútua entre elas. Eu acho que esse é o ideal que se busca, que o fisco já há muito vem perseguindo, essa é a minha visão, que é fazer uma integração para que haja essa assistência mútua entre os entes, né, entre as fazendas das diversas esferas, né, para que uma ajude a outra nessa atividade de fiscalização. A gente tem que lembrar que cada ente federado tem uma competência diferente. Então, você não vai ver a União fiscalizando, por exemplo, o ICMS, que é um tributo estadual. A gente não vai ver o Estado fiscalizando imposto de renda, que é um tributo federal. A gente não vai ver o município fiscalizando o ITCMD, que é estadual, e a gente não vai ver a União fiscalizando o IPTU. Mas as informações, elas podem ser permutadas, né, por lei ou por convênio, de forma a tornar a fiscalização mais eficiente, né? Porque uma sonegação de tributos, uma sonegação, por exemplo, de rendas declaradas, ou que deveriam ser declaradas, uma sonegação de patrimônio, ela pode ter desdobramentos nas diversas esferas, né? O cara está sonegando que tem um monte de imóvel, eu tenho que verificar se ele está recolhendo o ITBI, que é o imposto que incide sobre a transmissão desses imóveis, né? Então, a ideia é que você consiga fazer com que as fazendas públicas, elas conversem entre si, né? E as informações para fins fiscalizatórios, no interesse da arrecadação e da fiscalização, não podemos falar aqui em desvio de finalidade, longe disso, né? Essa permuta ela tem que ocorrer, mas com uma finalidade própria. Então, não vou requisitar do colega, né? Eu da União vou requisitar do Estado informações que não tenham relevância para mim na atividade fiscalizatória, que aí já seria um desvio de função, né? Um desvio de finalidade da atividade pública, né? Então, o 199 garante essa integração, essa mútua assistência entre as fazendas das diversas esferas, né? Que podem, na forma de lei ou de convênio, fazer essa permuta de informações para tornar mais eficiente a atividade fiscalizatória. Bom que se diga. Tem uma finalidade específica, né? Tornar mais eficiente a atividade fiscalizatória. E o artigo 200, que é o último dos artigos que trata da fiscalização, pessoal, ele traz uma informação interessante, que as autoridades administrativas federais poderão requisitar força policial, seja federal, estadual, municipal, quando estiverem diante de situações que configurem embaraço ou desacato no exercício de suas funções. E quando verifiquem que é necessária essa força policial para que ele, né, tenha a efetiva possibilidade de exercer a sua função, né? Ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Então, qualquer embaraço, né, ou até mesmo um desacato que a autoridade venha a sofrer, pode ensejar que ela solicite, que ela requisite, né, a expressão não é nem de solicitar, é de requisitar, né, o auxílio da força policial nas diversas esferas, né? Então, vejam que não podemos causar embaraço à atividade fiscalizatória sob pena de uma situação de
radicalidade, né, uma situação radical, eu possa ter a polícia dando efetividade à minha atividade, me dando respaldo, né, respaldo do ponto de vista de força, né, para que eu consiga exercer de forma plena a minha atividade fiscalizatória. É justamente isso que o artigo 200 garante. Então, senhores, esses artigos do 194, tirar o 194, do 195 para cá, o 194 é a parte geral, eles trazem uma série de direitos, né, que são conferidos a quem exerce atividade fiscalizatória, obrigações para quem é fiscalizado e até mesmo para terceiros. Deixa claro lá no 194 que ninguém está excluído de uma atividade de fiscalização, mesmo aqueles que, por força de lei, não precisem pagar tributo, seja por conta de uma isenção, ou até mesmo nem incida a hipótese de incidência por conta de uma imunidade, mas eles precisam, eles não podem ser excluídos, né? Eles não vão ser protegidos no que diz respeito à atividade fiscalizatória do Estado. Isso é que os artigos aí, o 194 ao 200, trazem. Beleza? Pergunta, senhores? Podemos seguir? Chegamos aí na segunda parte da administração, que é justamente a dívida ativa. Eu já falei tanto na dívida ativa ao longo das aulas, tanto presenciais quanto virtuais, né, que não sei se irei incluir muita coisa aqui. Beleza, Natália? Vamos lá. Só para a gente relembrar, né? Vamos pegar aqui a dinâmica, né, da relação tributária. Ela nasce aonde, senhores? Ela nasce na ocorrência do fato imponível ou do fato gerador. Ela nasce, então, ali, né, com esse fato gerador. Lembram do Cícero comprando um carro, que a gente exemplificou tanto ao longo das primeiras aulas lá presenciais? Esse fato dá origem ao surgimento do que a gente chama de obrigação tributária. Com a obrigação tributária, que tem natureza de relação jurídica, né, está nascendo uma relação entre Estado e contribuinte, né? No segundo instante, vai haver justamente a mensuração do tamanho dessa obrigação que se dá por meio da constituição do crédito tributário, que ocorre por meio do lançamento tributário. Aí o fisco vai lá e lança o tributário, já falamos disso aqui. Depois do lançamento tributário, né, em regra, né, o que se espera que naturalmente ocorra é que o contribuinte vá lá e pague. Se ele não pagar, o fisco, né, o poder público, pode exigir, né, de você esse tributo que não foi pago. Né? E, em última análise, e falei isso inúmeras vezes, em vários exemplos que dei ao longo do primeiro semestre, né, em última análise, você pode sofrer ou ser objeto, ou ser demandado numa ação judicial, a chamada execução fiscal. Essa é a hipótese mais pessimista nessa relação tributária, é se chegar em juízo na execução fiscal. E quando você chega na execução fiscal, é porque você passou justamente pelo caminho da dívida ativa. Lembram que quando o auditor te autuou, te notificou, você foi lá e não pagou, né, te deu o prazo para você pagar, não pagou, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar a tua dívida para o advogado dele. Quem é o advogado do poder público? Né? Quem é o advogado do fisco? É o procurador do Estado, é o procurador do município, é o procurador da Fazenda Nacional, dependendo da instância que você esteja, da esfera, né? Então, ele manda para o procurador. Lá na procuradoria, aquele débito que não foi pago pelo contribuinte, ele vai ser inscrito num cadastro, que é justamente o que chamamos de dívida ativa. Então, temos a dívida ativa da União, dívida ativa dos estados, dívida ativa do município, ou dos municípios, e dívida ativa do DF, né? Uma vez que você tem essa dívida inscrita, né, na dívida ativa, a inscrição ela gera uma certidão, é a certidão da dívida ativa, a famosa CDA.
com a lavratura da certidão da dívida ativa, senhores, se o contribuinte não correr para pagar a dívida, essa certidão da dívida ativa, por força do artigo 784 do Código de Processo Civil, um dos incisos do 784, a certidão da dívida ativa, ela é um título executivo extrajudicial, e por ser um título executivo extrajudicial, autoriza que o poder público te execute, inicie uma execução. Só que não vai ser aquela execução do Código de Processo Civil, vai ser a execução de uma lei especial, a Lei 6.830, a chamada Lei da Execução Fiscal. Então, nesse cenário, senhores, a dívida que está lá vai chegar, e pode chegar numa execução fiscal. Esse é o resumo de quase tudo que falamos ao longo do ano, desde o nascimento da obrigação tributária até a cobrança judicial por meio da execução fiscal. Né? Eu fiz todo esse caminho só para lembrar que em um determinado instante essa dívida, se não paga, ela vai ser inscrita na dívida ativa, para a gente pegar esse mote e começarmos a falar aqui a partir do artigo 201. Beleza? Então, vejam, constitui dívida ativa tributária, porque tem dívida ativa não tributária, que não tem origem na atividade fiscalizatória, não nos interessa essa dívida ativa não tributária, a nossa que é a tributária. A proveniente de crédito dessa natureza, ou seja, tem que ser crédito tributário, né? Regularmente inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Então, vejam que você só vai para a dívida ativa quando o crédito é constituído, né, pela repartição, ele chama de repartição administrativa competente, você nem pagou, né, e você tem um prazo para pagar, já falamos disso aqui, né, as decisões administrativas elas entram em vigor até 30 dias, porque você ou paga ou recorre, e se você recorreu, né, e o teu recurso foi julgado, e ainda assim você não pagou, né, porque agora não tem mais recurso, exauri a via recursal, lembra dessa situação? Eu recorri, usei todos os recursos disponíveis, perdi todos os recursos. Vai chegar um momento, então, que eu não tenho mais recurso a interpor, e aquele crédito fica definitivamente constituído. Se eu não pagar, senhores, ele vai constituir dívida ativa. E aí, com a inclusão, né, eu estou sujeito a ter uma execução judicial em última análise, se eu não conseguir resolver. E o parágrafo único do 201, né, o 201, então, ele conceitua o que é dívida ativa propriamente, né, que são dívidas de créditos tributários que não foram pagos, né, o do qual já tem a decisão final proferida sem possibilidade de recurso. A fluência de juros de mora não exclui a liquidez do crédito, né, é só fazer a continha, né, e para quem já teve a oportunidade de ver uma execução fiscal, toda a vida que a Fazenda Pública vai se manifestar dentro do processo, independente da situação, né? O juiz intimou para manifestar sobre determinada situação, ele manifesta e ao final ele diz qual é o valor atualizado. Ele atualiza esse valor diariamente, esse valor ele está aumentando todos os dias pela Selic. Né? Então, o fato de ter juros não impede a cobrança, né? Não torna a dívida ilíquida, porque é fácil de achar o valor líquido, é só fazer a conta. Né? Então, a dívida ativa, ela pode te levar a essa parte final. Só que é o seguinte, senhores, essa inscrição na dívida ativa, e eu acho até que falei disso, acho que até teve pergunta, eu lembro de um colega que fez perguntas sobre isso, porque um dos grandes problemas na atuação fiscal, falando de advocacia tributária, é justamente vícios que você consegue detectar na CDA, na certidão da dívida ativa. O 202, senhores, trazem aí 5 incisos dizendo o que é que efetivamente deve constar na CDA. Quando o contribuinte, quando o executado, vamos pegar alguém que está sendo executado judicialmente, quando o executado pega a CDA, ele tem o direito de, em olhando a CDA, ter condições de saber qual é a origem da dívida, vou resumir, tá?
qual é a origem da dívida, qual é a natureza desse crédito, por que ele foi constituído, quais dispositivos legais foram utilizados para fazer esse lançamento, né? Quais foram os critérios legais para correção e juros, né? Se existe um processo administrativo, se existiu um processo administrativo prévio para constituir aquela dívida. Ou seja, a CDA, ela tem elementos, né, que pela dicção do 202 e também da própria Lei de Execução Fiscal, lá no artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei 6.830, que ela meio que repete o que está aqui no 202, a CDA ela precisa trazer no seu bojo todos esses elementos, né? Sob pena, né, de inviabilizar, inclusive, o direito de defesa. Essa é uma das justificativas que a gente verifica, né? Então, a ideia é que você consiga, com a CDA, identificar toda a situação que levou à lavratura dessa certidão. Então, os elementos estão no artigo 202. O nome do devedor, porque, óbvio, né? O nome do devedor precisa, porque na hora de executar a execução, ajuizar a execução fiscal, ela vai ser executada em nome dele, né? A quantia devida, a origem e a natureza do crédito, né? A data que foi constituída, o número do processo administrativo, óbvio, se houve, né? Porque se o crédito foi constituído porque eu declarei, não vai ter processo administrativo, né? Estou tentando achar aqui um negócio para vocês, para mostrar. Então, vejam que o 202, ele traz elementos mínimos, né? Que ensejam a lavratura da CDA, né? E o parágrafo único ainda traz que precisa ter a indicação do livro e da folha de inscrição, né? Hoje já tem um registro diferenciado, porque hoje nós já vivemos numa época de processo eletrônico, né? Mas antes as CDAs eram registradas em livro, né? Mas fato é que esses elementos, senhores, são obrigatórios que constem na CDA, porque se não constarem, aí eu levo para o próximo artigo, que se houver omissão de qualquer um desses elementos, ou erro, ou mesmo erro, até tem a informação, mas a informação está errada, tem algum erro nessa informação, isso é causa de nulidade da inscrição. Vejam só que essa é uma proteção para nós, contribuintes. Então, se foi lavrado uma CDA com vício, né, a gente chama que o vício é formal, né? Essa CDA, ela é passível de nulidade. Então, para o advogado tributarista, quando pega uma CDA que tem um dos vícios, por não constar esses elementos do artigo 202, ele vai suscitar de cara nulidade da CDA. E vejam, se eu anulo o título executivo, que é a CDA, senhores, a execução também morre. A execução vai junto. Por quê? Porque a execução ela é fundada no título, o título está sendo anulado, se o juiz determinar a nulidade do título, a execução morre junto, porque a execução ela vive porque existe um título. E se o título foi anulado judicialmente, a execução, por sua natureza ou por sua consequência, cai também. Só que tem um porém. A falta dos elementos 202 podem levar à nulidade da certidão, ou propriamente até da inscrição. Mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula. Então, na execução fiscal, e eu vou falar dela, nessas próximas aulas que a gente estivemos falando de processo judicial, eu vou falar especificamente de uma aula só sobre execução fiscal. Quando você está sendo executado, você tem um prazo para indicar bens a penhora ou pagar a dívida. Garantida a execução ou não, garantida a execução, no caso da execução fiscal, né, houve penhora, você não pagou, mas houve uma penhora de patrimônio. Você vai ter um prazo para se defender. O nome da defesa na execução fiscal chama-se embargos à execução. Você vai ter 30 dias para embargar essa execução. Então, você vai alegar lá suas matérias de defesa, vai ter uma manifestação
por parte do fisco, e o juiz sentencia. Até essa sentença nos embargos à execução, né, que é a defesa do devedor, a certidão pode ser substituída. Né? Então, vamos imaginar que na certidão não constou o número do processo administrativo que originou a dívida. Aí, lá nos meus embargos, eu citei, né, preliminarmente, da nulidade da CDA por falta do processo administrativo. Né? Inciso 5 do artigo 202. Mas a Fazenda ela tem dois caminhos. Ou ela contesta essa nulidade na sua manifestação, ou ela, não, tudo bem, está nulo, peraí que eu vou substituir a certidão. Aí ele vai lá e bota a certidão com o número do processo. Resolveu a nulidade. Agora, se ele não resolve a nulidade, o juiz sentencia, senhores, aí não cabe mais a substituição. Ela vai ter que alterar e entrar com nova execução fiscal. Eu já ganhei um baita tempo quanto a isso. Né? Então, a ideia aqui é que o 203 diz que é causa de nulidade a omissão, resguardada a possibilidade, né, de troca dessa certidão viciada, né, dessa certidão omissa, por outra, sem o vício, né, até a sentença ou até a decisão de primeiro grau. Enquanto o juiz não decretar nulidade, ele pode trocar. Certo? O 204 traz uma presunção de liquidez da CDA, né? É prova pré-constituída, então, na verdade, essa presunção, ela se presume, né, pelo simples fato de você estar inscrito na dívida ativa, presume-se que a dívida exista, certo? Cabe a mim, né, enquanto executado, né, afastar essa presunção de liquidez, certeza que tem a certidão da dívida ativa. Uma dívida regularmente inscrita, a princípio se presume que deve ser paga. Muito difícil você conseguir verificar que, eu paguei a dívida, não era para estar inscrita, né? Principalmente nos dias de hoje, com a informatização, né, das rotinas administrativas, é muito difícil, por exemplo, de você ter pago um crédito e esse crédito não ter sido baixado. Mas eu recolhi na rubrica errada, quando foi gerar a guia de recolhimento, sei lá. Acho muito difícil isso acontecer. Mas qualquer coisa que eu queira alegar para afastar essa presunção de liquidez e certeza, vai caber a mim, né, executado, trazer e afastar essa presunção. Se eu não levar nada de novo que afaste essa presunção, presume-se que aquele crédito é líquido, certo, e, portanto, exigível. Tá? E aí eu vou ter que pagar. Finalizando, senhores, a parte do CTN, porque as disposições da dívida ativa são só essas, né, do 202, 201 ao 204. Ao final, temos as chamadas certidões negativas, né? O que é a certidão negativa? Bom, dessa relação entre fisco e contribuinte, né, vocês bem sabem, e já falamos disso aqui, quando falamos das garantias e privilégios, lá na falência, lá na própria sucessão, né, no inventário, que a relação entre fisco e contribuinte, ela pode ter a sua situação medida, né, e às vezes até exigida, né, mediante expedição de certidões. Não é só na área tributária que se pede certidões ou que se pode pedir certidões. Né? Eu posso, por exemplo, como alguns eu vou lá no Ministério Público Federal e eu quero uma certidão de que não existe nenhum processo administrativo no Ministério Público Federal contra mim. Né? Então, eles vão fazer uma verificação e vão expedir uma certidão. Certifico que Cícero de Oliveira Sabino, CPF e tal, RG e tal, não tem nenhum processo administrativo em trâmite aqui. Né? Eu vou lá no Poder Público, faço o meu pedido, e a partir do meu pedido, o poder público vai lá e atende. Mas só que no que diz respeito a essa relação tributária, pessoal, em relação a essa relação tributária, em relação à relação tributária, a regularidade do contribuinte para com o fisco, ela tem algumas repercussões. Quer ver né? Vocês todos que já são bacharéis em direito administrativo sabem que na contratação da administração pública com o particular, né, que se dá em regra por meio de licitação,
né, quando o particular ganha, né, é vencedor numa licitação e é chamado a fazer o tal do contrato administrativo, vocês sabem que um dos requisitos exigidos tanto já na fase de licitação quanto, inclusive, na execução do contrato, é que ele esteja com a chamada regularidade fiscal. O que é a regularidade fiscal? Eu tenho que provar para o poder público que eu estou pagando os meus tributos. Então, eu vou atrás das chamadas certidões negativas. Né? Vamos falar da negativa e depois a gente fala da positiva. Então, vejam que a certidão negativa nada mais é do que um documento que te diz, né, que você está regular, né, que inexiste dívidas inadimplidas e em aberto, né, dentro dessa relação tributária, seja com a União, seja com o Estado, com o município. Cada ente federativo vai verificar, né, se o Cícero deve. Então, quando uma empresa, por exemplo, vai participar de uma licitação, o que é que ela tem que fazer? Comprovar a regularidade fiscal. Ela tem que comprovar que ela não deve tributos federais, que não deve tributos estaduais, que não deve tributos municipais, né? Que está ok com o FGTS, que embora não tenha natureza tributária, mas se pede também, que está ok com contribuições previdenciárias, né? Com o INSS. E tudo isso se faz por meio de certidões. Ela pode ser negativa, como a gente está falando aqui agora, né? Não devo nada, está tudo ok, o que está sendo cobrado eu estou pagando, né? Agora, se eu tenho dívidas e as dívidas não foram pagas, então eu tenho anotações, que em última análise podem me levar aonde? Na dívida ativa, que já falei anteriormente, né? Mais para trás um pouquinho, já está aqui até escrito aqui embaixo. A certidão da dívida ativa é título executivo extrajudicial. Então, vejam que se eu estou devendo, né, e o que eu estou devendo não está suspenso, não está excluído, não foi extinto por força das hipóteses que já falamos aqui ao longo do ano, e eu não fui lá, né, tentar resolver a situação, esse crédito está em aberto. Então, se eu for lá na fazenda e pedir uma certidão, provavelmente a minha certidão ela não vai ser positiva, né? Então, as certidões negativas têm disposições começadas aí no artigo 205. E o 205 diz que, basicamente, a lei poderá exigir, né, prova dessa quitação de determinado tributo. E a certidão negativa é o meio pelo qual você comprova que você está com a sua situação tributária quitada, está tudo ok. Né? Quero participar de uma licitação, vou tirar a certidão negativa para juntar com os outros documentos que são exigidos no edital. Né? Preciso da regularidade fiscal como pessoa física, vou lá e peço uma certidão como pessoa física, com meu CPF, de que eu não estou devendo nada. Né? Então, sempre que houver a necessidade de comprovação de regularidade fiscal, a certidão negativa, a princípio, é o meio pelo qual você vai conseguir, né? Comprovar isso, comprovar essa regularidade fiscal, né? Ela vai ser expedida, segundo o parágrafo único, o prazo, né, de 10 dias a partir do requerimento, né? E ela vai ser requerida sempre nos termos em que for requerida. Oi, Kátia, boa noite. Estava demorando. E agora aconteceu. Estou vendo que deu uma travada aí, né? Na apresentação, não em mim. Isso é um pouquinho que a... Voltei aqui. Travou o PowerPoint. O PowerPoint não, o PDF, pessoal. Estou tentando aqui novamente abrir para vocês. Vamos ver.
Vocês estão enxergando a guia do Chrome aí? Estão vendo a apresentação rolando? Não, professor. Está aparecendo, não. Engraçado, que está aqui como se estivesse projetando. Bom, eu vou no Gogó. Espera aí só um pouquinho. Já volto. Me ouvindo, pessoal? Tranquilo, sim. Tá dando para ouvir. Não estão me vendo, né? Estão me vendo? Não, professor. Só o áudio. Só áudio? Espera aí um pouquinho. Voltei? Não, não voltei. Não voltei, que estranho. Estão me ouvindo? Bom, infelizmente eu não sei o que aconteceu, mas vamos finalizar, porque a gente já estava na parte final da aula. Vamos finalizar com áudio mesmo assim, tá? Eu vou estar disponível. Bom, o material você já tem, né? E eu tinha parado aqui no artigo 205, né? Falando sobre as certidões negativas. Então, só para dizer que a certidão negativa, então, é a forma pela qual você comprova que você está quite com o poder público, né? Só que é o seguinte, pessoal, a certidão negativa, ela só vai acontecer quando você, de fato, não está devendo nada, não tem nada em aberto, tá? Temos uma segunda situação, senhores, que é quando você está devendo para o fisco, tem um crédito que está em aberto, esse crédito não está suspenso, não foi excluído, nem foi extinto.
Toda vida que eu tiver essa situação, senhores, e pedir uma certidão do poder público, essa certidão ela vai sair como sendo uma certidão positiva. Ou seja, uma certidão positiva é aquela certidão que vai atestar que você está devendo. E você não pagou, e você não parcelou, estou dando exemplos. Certo? Então, toda vida que eu tiver uma certidão positiva, significa dizer que eu estou irregular para com as minhas obrigações tributárias. Eu estou devendo e não paguei. E não fui negociar. Não fiz nada para que a coisa melhorasse. Tá? E temos uma terceira situação, senhores, que nem é positiva e nem é propriamente negativa. Nós temos a terceira situação que está no artigo 206, que é a chamada certidão positiva com efeito de negativa. E o conceito está justamente no artigo 206, é o nosso penúltimo slide, né, do material que você já tem acesso. E a certidão positiva com efeito de negativa é aquela certidão que, bom, é positiva porque eu devo, mas tem efeitos de negativa porque embora eu deva, aquele valor que eu estou devendo está com a exigibilidade suspensa. Então, você imagina que você está devendo tributo, mas você foi lá e parcelou o tributo. Vocês sabem, né? Vocês lembram que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito. Enquanto você estiver pagando o parcelamento, toda vida que você pedir a certidão negativa, vai aparecer na certidão que você deve tributo, mas que a exigibilidade está suspensa porque você parcelou. Entenderam a diferença? Na prática, essa certidão me serve? Serve. Por isso que o nome dela, né, a doutrina, os juristas passaram a chamá-la de certidão positiva com efeito de negativa. É como se você estivesse, né, com a certidão negativa em mãos. O efeito de negativa significa dizer que, olha, embora ele deva, mas ele está regular porque ele parcelou a dívida, porque ele tem uma decisão liminar que suspendeu a exigibilidade, né, a decisão liminar, vocês lembram, que também suspende a exigibilidade. Então, se eu estiver diante de uma situação de suspensão do crédito tributário, lá do artigo 151 do CTN, né, eu vou obter uma certidão positiva com efeito negativa. Então, uma empresa pode participar de uma licitação com uma certidão positiva com efeito negativa? Sim, sem problema nenhum. Ela não pode participar se ela tiver apenas uma certidão positiva, tá? Então, é essencial que eu tenha, né, essa regularidade fiscal, porque a lei, em várias situações jurídicas, ela pode me exigir isso. E em me exigindo isso, né, eu tenho que ir lá e apresentar a certidão. Ou negativa, pura, ou na melhor ou na pior das hipóteses, uma positiva com efeito de negativa. Se eu chegar com uma positiva, por exemplo, para participar de uma licitação, eu vou ser desclassificado já na licitação. Porque eu estou devendo e não consegui suspender esse crédito que está em aberto. Beleza? Senhores, com isso a gente fecha as nossas disposições referentes ao Código Tributário Nacional. A gente passou por todo o CTN ao longo desse ano, tá? E a partir das próximas aulas, eu vou começar a tratar com vocês do que a gente chama de processo judicial tributário. Eu vou passear pelas ações tributárias que nós temos à disposição. O pessoal aí da OAB que queira fazer a segunda fase em tributário, né? Recomendo. Para mim, é uma das mais fáceis para a segunda fase, né? A gente vai passear justamente pelos diversos tipos de ações, com as finalidades, né? De cada uma delas, e vamos trabalhando isso para fechar o conteúdo da nossa terceira NPC. Como eu falei a vocês, amanhã vai estar no Google Sala de Aula, né, a primeira das atividades para valendo os pontos, né, um questionáriozinho sobre fiscalização tributária, 5 perguntinhas, tá?
5 perguntinhas. E aí eu vou disponibilizar para vocês. Vocês preenchem o formulário, salvem. Vocês vão ter a semana inteira para fazer isso, né? Na próxima aula, quando eu começar o processo judicial tributário, teremos uma outra listinha e vocês vão fazendo esse procedimento, né, ao longo dos dias, tá? Façam os estudos, né? Dêem uma lida, baixem o material, peguem livro, peguem a doutrina, né? Dêem uma olhada nas disposições legais. Boa parte das disposições estão no material também, né? Mas dê uma olhada na doutrina, no que diz respeito à administração tributária, né, que vai ser a primeira das matérias da nossa próxima prova, tá? E queria também fechar aqui para agradecer a todos pela participação. Essa é a nossa aula com maior adesão, né? 35 pessoas no momento, tivemos um pico aqui de 40 pessoas. Agradecer a todos pela parceria, esperando que a gente siga bem durante esse período. Nos vemos novamente na quarta-feira. Eu vou postar essa aula para vocês, gravada, tá? Tanto no meu canal do YouTube, Professor Cícero Sabino, como também aqui dentro do próprio Google Sala de Aula, por meio do Google Drive. A gente vai mandar os links. Acessem lá meu canal, pessoal, se inscrevam lá, deem uma força aí pro professor. Beleza? Senhores, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Até mais. Tá bom, Prof. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Muito obrigado.